Não foi acaso você clicar neste vídeo. Deus tem uma palavra para você agora. Você sabia que existem momentos na vida em que Deus fala de uma forma tão clara, tão direta, tão profética, que se você não prestar atenção, se você deixar passar, aquela oportunidade pode nunca mais voltar? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que ouviram a voz de Deus em um momento específico, e aquele momento mudou o destino delas para sempre. Mas também está cheia de exemplos de pessoas que perderam a janela profética, que deixaram passar o tempo de visitação, e as consequências foram devastadoras. E eu vim aqui hoje, ungido pelo Espírito Santo, te dizer: este não é um vídeo comum. Este não é um vídeo que você assistiu por acaso. Deus orquestrou este momento. Ele moveu circunstâncias. Ele tocou no seu coração. Ele colocou uma inquietação no seu espírito para que você parasse tudo o que estava fazendo e ouvisse o que ele tem para te falar agora. Talvez você esteja passando por um momento de confusão. Você está em uma encruzilhada e não sabe qual caminho tomar. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira tão grande que você nem sabe como vai pagar as contas do mês. Talvez você esteja em um relacionamento que está te destruindo por dentro, mas você não tem coragem de tomar uma decisão. Talvez você esteja doente e os médicos já te deram um diagnóstico que parece uma sentença de morte. Talvez você esteja tão deprimido, tão ansioso, tão vazio por dentro, que você já pensou até em desistir de tudo. E no meio dessa dor, no meio desse caos, no meio desse desespero, você clicou neste vídeo. E eu te digo, isso não é coincidência. Isso é providência divina. Porque Deus sabe exatamente onde você está. Ele sabe exatamente o que você está passando. E Ele tem uma palavra específica, direcionada, profética para você neste exato momento. Hebreus 3, versículos 7 e 8 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, não amanhã, não na semana que vem, não quando você estiver mais preparado. Hoje, porque existe um kairós de Deus, um tempo determinado, uma janela profética que se abre. E se você não entrar por ela agora, ela pode se fechar. E você pode passar o resto da sua vida se perguntando: e se eu tivesse dado atenção? E se eu tivesse ouvido? E se eu tivesse obedecido? Mas não vai ser assim com você. Porque você está aqui. Você está ouvindo. E Deus vai falar tão alto no seu espírito hoje que você não vai conseguir ignorar. Você não vai conseguir fingir que não ouviu. E quando esse vídeo terminar, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você obedece e sua vida muda, ou você endurece o coração e perde o momento de Deus. Tem gente assistindo agora que está há anos orando pela mesma coisa, há anos pedindo a mesma resposta, há anos esperando o mesmo milagre, e nada aconteceu. E você está cansado, você está desanimado, você está prestes a desistir. Mas eu vim aqui te dizer: não desista hoje, não desista agora, porque Deus está prestes a falar algo que vai mudar tudo. Ele está prestes a te dar uma direção que você não esperava. Ele está prestes a abrir uma porta que você nem sabia que existia. Ele está prestes a fazer um milagre que você nem tinha coragem de pedir. Mas você precisa estar com o coração aberto. Você precisa estar com os ouvidos espirituais atentos. Você precisa estar disposto a obedecer, mesmo que a ordem de Deus não faça sentido para a sua mente. Porque a voz de Deus nem sempre faz sentido para a lógica humana, mas ela sempre faz sentido para quem tem fé. E fé é exatamente o que você vai precisar agora. Deixa eu te contar uma história que vai mudar a forma como você enxerga os momentos em que Deus fala. Você conhece Samuel? Ele era um menino que foi consagrado ao Senhor desde antes de nascer. Sua mãe, Ana, era estéril, sofria bullying da outra esposa do marido, vivia humilhada, e um dia ela foi ao templo e fez um voto: Senhor, se tu me deres um filho, eu o consagrarei a ti todos os dias da sua vida. E Deus ouviu. E ela engravidou, e quando Samuel nasceu, ela cumpriu o voto. Levou o menino para o templo, o entregou ao sacerdote Eli, e Samuel cresceu ali, servindo a Deus desde criança. Mas tem um detalhe importante. 1 Samuel 3, versículo 1 diz: a palavra do Senhor era rara naqueles dias, as visões não eram frequentes. Era um tempo de silêncio profético,
Um tempo onde Deus não estava falando, onde os céus pareciam fechados, onde não havia revelação nova. E Samuel estava crescendo nesse contexto. Ele conhecia sobre Deus, mas nunca tinha ouvido a voz de Deus. E então, uma noite, aconteceu algo que mudou a vida dele para sempre. 1 Samuel 3, versículos 3 a 10, relata: Samuel estava deitado no templo, e Deus o chamou. Samuel, Samuel. O menino acordou. Pensou que era Eli chamando. Correu até Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli disse: Não te chamei, volta a deitar-te. E isso aconteceu 3 vezes, até que Eli percebeu. Era Deus chamando o menino. E ele orientou Samuel: Volta, e se te chamar novamente, dize: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Olha a revelação profunda aqui. Samuel quase perdeu a voz de Deus porque ele não reconheceu que era Deus falando. Ele confundiu a voz de Deus com a voz de um homem. Ele quase deixou passar o momento mais importante da vida dele. E sabe por quê? Porque ele não estava esperando que Deus falasse. Ele não estava preparado. Ele não tinha sensibilidade espiritual desenvolvida. E isso acontece com muita gente hoje. Deus está falando, mas você não está ouvindo. Deus está chamando, mas você está confundindo a voz dele com outras vozes. Deus está te direcionando, mas você está atribuindo aquilo à coincidência, à sorte, a acaso. E por isso você está perdendo os momentos proféticos da sua vida. Mas quando Samuel finalmente entendeu que era Deus, ele respondeu da forma correta: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus falou. E o que Deus falou foi tão pesado, tão profético, tão sério, que a Bíblia diz que Samuel ficou com medo de contar para Eli. Porque Deus revelou que o juízo estava chegando sobre a casa de Eli por causa dos pecados dos filhos dele. E a partir daquele dia, Samuel se tornou um profeta. 1 Samuel 3, versículo 19 diz: Samuel cresceu, e o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras caiu em terra. Nenhuma palavra caiu em terra. Isso significa que tudo o que Samuel profetizava se cumpria. Porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele aprendeu a reconhecer quando Deus estava falando. E ele obedecia. E eu pergunto para você agora: quantas vezes Deus já te chamou e você não reconheceu? Quantas vezes Deus já falou e você ignorou? Quantas vezes Deus já te deu uma direção e você atribuiu aquilo a pensamento seu? Quantas oportunidades proféticas você já perdeu porque você não estava com os ouvidos espirituais atentos? Mas eu vim aqui te dizer: esta é a sua segunda chance. Esta é a sua terceira chance. Esta é a sua última chance. Deus está te chamando agora. E você não pode mais confundir a voz dele. Você não pode mais ignorar. Você precisa parar tudo, abrir o coração e dizer: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando você fizer isso, Deus vai falar tão claro que você não vai ter dúvida. E o que ele vai falar vai mudar o rumo da sua vida. Agora eu quero trazer isso para a sua realidade, para o seu dia a dia, para as situações práticas que você está enfrentando agora. Porque muita gente acha que Deus só fala em momentos espirituais, em cultos, em retiros, em madrugadas de oração. Mas a verdade é que Deus fala em qualquer lugar, em qualquer momento, de qualquer forma. Ele pode falar através de um versículo que você lê de manhã. Ele pode falar através de uma música que toca no rádio. Ele pode falar através de uma palavra que alguém fala sem saber. Ele pode falar através de um sonho. Ele pode falar através de uma convicção profunda no seu espírito. Ele pode falar até através de um vídeo no YouTube que você clicou sem nem saber por quê. E muitas vezes, Deus fala justamente nos momentos de maior caos. Nos momentos em que você está mais desesperado. Nos momentos em que você está no fundo do poço. Porque é nesses momentos que você está mais sensível. É nesses momentos que você está mais quebrantado. É nesses momentos que você larga o orgulho, larga a autossuficiência, larga a incredulidade e se abre de verdade para ouvir o que Deus tem a dizer. Tem gente assistindo agora que está exatamente nesse lugar. Você está em um momento de crise tão grande que você nem sabe como vai sobreviver. E no meio dessa crise, você está ouvindo essa palavra.
E eu te digo, Deus permitiu essa crise para que você finalmente parasse e ouvisse o que Ele tem a dizer. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos de como Deus fala hoje. Você está desempregado há meses. Você já mandou currículos para todos os lugares. Você já foi em dezenas de entrevistas. E nada. E você está desesperado porque as contas estão vencendo. E de repente, você tem uma convicção profunda no espírito. Não aceite qualquer emprego. Eu estou preparando algo específico para você. Isso é Deus falando. Ou você está em um relacionamento que está te destruindo. Você sabe que não é da vontade de Deus. Você sabe que aquela pessoa não é para você, mas você tem medo de ficar sozinho. E de repente, você sente uma paz inexplicável quando pensa em terminar. Isso é Deus falando. Ou você está doente. Os médicos já te deram um diagnóstico ruim. E de repente, você abre a Bíblia e cai em Isaías 53, versículo 5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E algo explode dentro de você. Uma fé. Uma certeza. Isso é Deus falando. Mas o problema é que muita gente ignora essas vozes, ignora essas convicções, ignora esses sinais, porque elas querem uma voz audível, elas querem uma revelação espetacular, elas querem um anjo aparecer no quarto. E enquanto elas esperam por isso, elas perdem as formas sutis, mas poderosas, como Deus está falando todos os dias. A Bíblia diz em 1 Reis 19, versículos 11 a 12, que Elias estava em uma caverna e Deus passou por ele. Houve um vento forte, mas Deus não estava no vento. Houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Houve fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois de tudo isso, veio uma voz mansa e delicada. E foi nessa voz suave que Deus falou com Elias. Deus não precisa gritar para falar com você. Ele não precisa fazer um show. Ele não precisa mandar um sinal no céu. Ele fala de forma suave, mas firme, de forma sutil, mas poderosa. E você precisa estar atento. Você precisa estar sensível. Você precisa desligar o barulho do mundo e entrar no silêncio da presença de Deus. Porque é no silêncio que você ouve. É na quietude que você discerne. É na intimidade que você reconhece a voz dele. E eu profetizo sobre você agora. Deus está falando neste exato momento. Ele está te dando uma direção. Ele está te mostrando um caminho. Ele está te revelando uma verdade. E você não pode mais ignorar. Você não pode mais adiar. Você precisa obedecer agora. Existe um princípio teológico profundo que muitos cristãos não entendem. Deus fala, mas ele espera uma resposta. Deus não força ninguém a obedecer. Ele não obriga ninguém a seguir. Ele fala, ele direciona, ele revela, mas ele respeita o livre-arbítrio. E por isso, muitas pessoas ouvem a voz de Deus e não obedecem. E as consequências são devastadoras. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Jonas ouviu a voz de Deus, mandando ir para Nínive, e ele fugiu. E quase morreu no ventre de um peixe. Saul ouviu a ordem de Deus para destruir completamente os amalequitas, e ele desobedeceu. E perdeu o reino. O jovem rico ouviu Jesus dizer, vende tudo o que tens e segue-me. E ele foi embora triste, e perdeu a oportunidade de caminhar com Cristo. Mas também tem exemplos gloriosos de obediência. Abraão ouviu Deus mandar sair da sua terra, e ele obedeceu. E se tornou pai de nações. Moisés ouviu Deus no deserto, na sarça ardente, e ele obedeceu. E libertou um povo inteiro. Maria ouviu o anjo dizer que ela seria mãe do Salvador, e ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E se tornou a mulher mais abençoada de todos os tempos. A diferença entre esses dois grupos não foi que uns ouviram e outros não. Todos ouviram. A diferença foi a resposta. Uns obedeceram, outros desobedeceram. Uns confiaram, outros duvidaram. Uns se renderam, outros resistiram. E a pergunta que você precisa responder hoje é: qual vai ser a sua resposta? Quando Deus falar com você hoje, quando Ele te der uma direção, quando Ele te mostrar o caminho, o que você vai fazer? Você vai obedecer ou vai resistir? Você vai confiar ou vai duvidar? Você vai se render ou vai tentar controlar?
Porque eu te digo, a resposta que você der hoje vai determinar o seu futuro. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não te estribes no teu próprio entendimento. Isso significa, não tente entender tudo antes de obedecer. Não exija explicações, não coloque condições. Apenas confie e obedece. Porque Deus não te deve explicações. Isaías 55, versículos 8 e 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus são mais profundos. A lógica de Deus é diferente da sua. E por isso, você vai ter momentos em que Deus vai mandar você fazer coisas que não fazem sentido. Ele vai mandar você investir quando o mundo diz para economizar. Ele vai mandar você perdoar quando o mundo diz para se vingar. Ele vai mandar você ficar quando o mundo diz para sair. Ele vai mandar você sair quando o mundo diz para ficar. E você vai ter que escolher: obedeço a Deus ou obedeço à lógica humana? E eu te garanto, se você obedecer a Deus, mesmo quando não faz sentido, você vai testemunhar milagres que vão abalar a sua fé. Você vai ver portas se abrindo que estavam fechadas há anos. Você vai ver provisão vindo de lugares que você nem imaginava. Você vai ver cura, restauração, libertação, multiplicação. Porque quando você obedece a Deus, Ele se responsabiliza pelos resultados. Ele assume o controle. Ele trabalha a favor de você. E nada, absolutamente nada, vai conseguir impedir o que Ele determinou. Então hoje, quando Deus falar, não questione, não duvide, não resista. Apenas diga: sim, Senhor, eu confio, eu obedeço. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Antes de eu continuar, eu preciso que você faça algo profético agora. Se você está sentindo que Deus está falando com você através dessa palavra, se algo está se movendo no seu espírito, eu quero que você pause este vídeo por um momento, escreva nos comentários: eu estou ouvindo, Senhor. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque Deus está usando este canal para falar palavras proféticas que estão mudando vidas. Agora, eu quero intensificar essa palavra. Eu quero que você entenda a gravidade deste momento. Existe algo chamado Kairos. É uma palavra grega que significa tempo oportuno, momento certo, janela profética. É diferente de Cronos, que é o tempo cronológico, o tempo que passa, o relógio. Kairos é o tempo de Deus. É o momento em que o céu se abre, é a oportunidade que aparece e pode não aparecer de novo. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que reconheceram o Kairos e pessoas que perderam. Lucas 19, versículo 44. Jesus, chorando sobre Jerusalém, disse: porque não conheceste o tempo da tua visitação. Eles perderam o Kairos. Eles perderam o momento em que Deus estava visitando. E as consequências foram terríveis. E eu vim aqui hoje te alertar. Você está em um Kairos agora. Este não é um momento comum. Este não é um vídeo comum. Este não é um dia comum. Deus está visitando você. Ele está te dando uma oportunidade profética. Ele está abrindo uma janela que pode não se abrir de novo. E você precisa reconhecer isso. Você precisa valorizar isso. Você precisa aproveitar isso. Porque se você deixar passar, se você ignorar, se você endurecer o coração, você pode passar anos da sua vida esperando por outro momento assim e ele não vir. E você vai se arrepender. Você vai se lamentar. Você vai dizer: por que eu não dei atenção? Por que eu não obedeci? Por que eu deixei passar? Tem gente assistindo agora que está em um momento crítico da vida. Você está prestes a tomar uma decisão que vai definir o seu futuro. Pode ser um casamento, pode ser um divórcio, pode ser uma mudança de cidade, pode ser um investimento,
pode ser aceitar ou recusar um emprego, pode ser perdoar ou romper com alguém. E você está confuso. Você não sabe o que fazer. Você está pedindo um sinal de Deus. E eu vim aqui te dizer, este vídeo é o seu sinal. Deus está falando com você agora. Ele está te mostrando o caminho. E você precisa ter coragem para obedecer, mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, mesmo que ninguém entenda. Porque quando Deus fala, Ele não está pedindo a sua opinião. Ele está dando uma ordem. E você precisa confiar que Ele sabe o que está fazendo. Eu profetizo sobre você agora. O que Deus está falando no seu espírito neste momento é a chave para o seu próximo nível. É a resposta que você estava esperando há anos. É a direção que vai te tirar do deserto e te levar para a terra prometida. Mas você precisa agir. Você precisa obedecer. Você precisa dar o primeiro passo. Porque Deus não vai fazer por você o que Ele mandou você fazer. Ele vai te capacitar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te guiar. Mas você precisa se mover. E quando você se mover em obediência, você vai testemunhar o de repente divino. De repente a porta se abre. De repente, o milagre acontece. De repente, a resposta chega. De repente, a cura se manifesta. De repente, a provisão aparece. Porque Deus se especializa em de repentes. Ele se especializa em surpreender. Ele se especializa em fazer o impossível. Agora, eu quero te levar para outro exemplo bíblico poderoso. A história de Abraão. Você conhece? Abraão não se chamava Abraão no começo. Ele se chamava Abrão. E ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, rica, confortável. Ele tinha família. Ele tinha negócios. Ele tinha uma vida estabelecida. E então, um dia Deus falou. Gênesis 12, versículo 1. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus não explicou por quê. Não deu detalhes. Não traçou um mapa. Apenas disse, sai, vai, eu te mostrarei. E Abrão, com 75 anos de idade, obedeceu. Ele deixou tudo. Deixou a segurança. Deixou o conforto. Deixou o conhecido. E foi para o desconhecido. E olha o que Deus prometeu. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas tem um problema. Abrão era casado com Sarai, e ela era estéril. Como Deus ia fazer dele uma grande nação se ele nem tinha filhos? Não fazia sentido. Mas Abrão não questionou. Ele não exigiu explicações. Ele não disse, Deus, primeiro resolve o meu problema de infertilidade. Depois eu obedeço. Não, ele obedeceu primeiro. E Deus cuidou do resto. 25 anos depois, quando Abraão já tinha 100 anos e Sara 90, eles tiveram um filho, Isaque. E daquele filho veio uma descendência incontável, e de Abraão veio Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Tudo porque um homem ouviu a voz de Deus e obedeceu. Mas não foi fácil. A jornada de Abraão foi cheia de desafios. Ele enfrentou fome, enfrentou guerras, enfrentou mentiras, enfrentou traições. Enfrentou a maior prova da vida dele quando Deus pediu o filho dele em sacrifício. Mas em cada etapa, Deus falou, Deus direcionou, Deus confirmou, e Abraão continuou obedecendo. E por isso, ele é chamado de pai da fé. Porque ele creu no que Deus falou, mesmo quando não via. Ele esperou no que Deus prometeu, mesmo quando demorou. Ele obedeceu ao que Deus ordenou, mesmo quando não entendeu. E Deus o honrou. Romanos 4, versículo 3 diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E eu quero te perguntar, você está disposto a ser como Abraão? Você está disposto a ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo que não faça sentido? Você está disposto a sair da sua zona de conforto, da sua terra conhecida, e ir para onde Deus mandar? Porque eu te digo, se você fizer isso, Deus vai fazer de você uma referência. Ele vai abençoar você de uma forma que vai impactar gerações. Ele vai usar você de uma maneira que vai mudar histórias. Porque Deus não mudou. Ele continua falando, Ele continua chamando, Ele continua fazendo alianças com aqueles que têm coragem de obedecer. E você pode ser o próximo Abraão,
Você pode ser o próximo a testemunhar promessas impossíveis se cumprindo. Você pode ser o próximo a ver milagres que vão virar testemunho para multidões. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa ouvir. Você precisa crer. Você precisa obedecer. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Mesmo que as pessoas ao seu redor não entendam. Mesmo que você tenha que deixar coisas para trás. Porque tudo o que você deixa por obedecer a Deus, Ele multiplica. Tudo o que você semeia em obediência, Ele faz brotar. Tudo o que você entrega nas mãos dEle, Ele transforma em bênção. Então, não tenha medo, não duvide, não resista. Quando Deus falar, responda: Eis-me aqui, Senhor. Fala, que o teu servo ouve. Ordena, que o teu servo obedece. Envia-me, que eu vou. E Deus vai fazer o restante. Agora eu quero ser bem prático com você. Eu quero te ensinar a reconhecer as formas como Deus fala hoje. Porque muita gente perde a voz de Deus porque está esperando Ele falar de uma forma específica e Ele está falando de outra. Então presta atenção. Primeira forma. Deus fala através da sua palavra, a Bíblia. Essa é a forma mais segura, mais confiável, mais poderosa. Hebreus 4, versículo 12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando você abre a Bíblia com um coração sincero, Deus fala. Um versículo salta, uma história te impacta, uma promessa se firma no teu espírito. Isso é Deus falando. Segunda forma, Deus fala através do Espírito Santo. João 16, versículo 13 diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo habita em você. Ele te convence, ele te guia, ele te alerta, ele te confirma. Você sente uma paz inexplicável. É o Espírito Santo confirmando. Você sente uma inquietação profunda. É o Espírito Santo alertando. Você tem um sonho que não sai da sua cabeça? Pode ser o Espírito Santo revelando. Aprenda a ser sensível a Ele. Terceira forma, Deus fala através de circunstâncias. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele fecha portas que não são para você. Ele coloca pessoas no seu caminho. Ele remove pessoas que são tóxicas. Ele orquestra situações para te direcionar. Quarta forma, Deus fala através de pessoas. Pode ser um pastor que prega uma palavra que é exatamente para você. Pode ser um amigo que te dá um conselho sábio. Pode ser até um estranho que fala algo que toca profundo. Provérbios 11, versículo 14 diz: Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quinta forma, Deus fala através de sonhos e visões. Joel 2, versículo 28. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Se você teve um sonho que te marcou, que te impactou, que não sai da sua mente, ore sobre ele. Peça discernimento a Deus, porque pode ser Ele falando com você através do sobrenatural. Sexta forma, Deus fala através da convicção profunda. Você está em paz quando pensa em uma decisão? Ou você está inquieto? Colossenses 3, versículo 15, diz: E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vosso coração. A paz de Cristo é como um árbitro. Quando você tem paz, vai. Quando você não tem paz, pare. Sétima forma, Deus fala através de confirmações múltiplas. Quando Ele realmente quer falar algo importante, Ele confirma de várias formas. Você lê um versículo de manhã. Você ouve uma pregação à tarde sobre o mesmo tema. Você conversa com alguém à noite e a pessoa fala exatamente sobre aquilo. Isso não é coincidência, é Deus confirmando. Mas tem algo importante que você precisa entender. Nem todo pensamento que vem na sua mente é de Deus. Nem toda emoção que você sente é direcionamento divino. Nem toda porta que se abre é vontade de Deus. Por isso você precisa discernir.
E como você discerne? Comparando tudo com a palavra de Deus. Se aquilo que você está ouvindo, sentindo ou pensando contradiz a Bíblia, não é de Deus. Deus nunca vai te mandar fazer algo que contraria a sua palavra. Ele nunca vai te mandar pecar. Ele nunca vai te mandar desobedecer princípios bíblicos. Ele nunca vai te mandar fazer algo que vai destruir você ou outros. Então teste tudo, examine tudo e retenha o que é bom. Tem gente assistindo agora que está confundindo a voz de Deus com a voz da própria carne. Você quer algo, você deseja algo, e você convence a si mesmo de que é Deus falando. Mas não é. É você tentando usar Deus para justificar seus desejos. E isso é perigoso. Porque quando você desobedece, achando que está obedecendo, as consequências são terríveis. Por isso você precisa ter maturidade espiritual. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa conhecer a palavra. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais fácil é reconhecer a voz dele. É como um filho que conhece a voz do pai. Ele não precisa ver o pai para saber que é ele falando. Ele reconhece a voz. E você também vai reconhecer quando for realmente Deus falando. E eu profetizo sobre você agora. Deus está te dando discernimento espiritual. Ele está abrindo os teus ouvidos. Ele está aguçando a tua sensibilidade. E a partir de hoje, você vai reconhecer a voz dele com clareza. Você não vai mais viver na dúvida. Você não vai mais viver na confusão. Você vai saber quando é Deus, quando é você e quando é o inimigo. Porque o bom pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do pastor. E você é ovelha dele. E você vai ouvir. E você vai seguir e você vai prosperar. Em nome de Jesus. Agora eu preciso te falar sobre algo sério. Muito sério. Existe um preço para a desobediência. Existe uma consequência quando você ouve a voz de Deus e não obedece. E a Bíblia é clara sobre isso. 1 Samuel 15 conta a história de Saul. Ele era rei de Israel. Deus deu uma ordem clara através do profeta Samuel. Vai, fere os amalequitas e destrói totalmente tudo o que tiverem. Não tenhas piedade deles. Mas Saul desobedeceu. Ele poupou o rei Agag. Ele guardou o melhor do gado para si. Ele fez o que ele achava certo e não o que Deus mandou. E quando Samuel o confrontou, Saul tentou justificar. Eu guardei o gado para oferecer em sacrifício ao Senhor. E Samuel respondeu uma das frases mais poderosas da Bíblia, versículo 22. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você pode fazer 1000 coisas religiosas. Pode jejuar, pode orar, pode ofertar, pode servir na igreja. Mas se você não obedece ao que Deus te manda fazer especificamente, nada disso tem valor. E o versículo 23 continua. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul perdeu o reino por causa da desobediência. Ele perdeu a unção, ele perdeu o favor, ele perdeu o propósito. E terminou a vida dele de forma trágica, atormentado por um espírito maligno, morrendo em uma guerra sem honra. Tudo porque ele ouviu a voz de Deus e não obedeceu. E eu não quero isso para você. Eu não quero que você perca o que Deus preparou porque você foi teimoso, porque você foi rebelde, porque você achou que sabia mais do que Deus. Hebreus 3, versículos 12 e 13 alerta. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Coração endurecido. Isso é o que acontece quando você ouve Deus e não obedece repetidamente. Você vai ficando insensível, vai ficando surdo espiritualmente, vai ficando cego, até que chega um momento em que você não consegue mais ouvir, e aí é tarde demais. Mas eu vim aqui te dizer,
Não é tarde para você ainda. Você ainda pode ouvir. Você ainda pode obedecer. Você ainda pode mudar o rumo da sua história. Porque a misericórdia de Deus é nova a cada manhã. E se você se arrepender agora, se você dobrar os joelhos agora, se você render o coração agora, Deus vai te restaurar. Ele vai te perdoar. Ele vai te dar uma nova chance. Porque Ele não é como os homens. Ele não guarda rancor. Ele não fecha a porta para sempre. Ele sempre está disposto a receber de volta o filho pródigo que volta arrependido. Então não endureça o coração. Não seja teimoso. Não seja rebelde. Quando Deus falar, obedeça imediatamente. Agora deixa eu te falar sobre a recompensa da obediência. Porque obedecer a Deus não é só fugir das consequências ruins. É receber bênçãos inimagináveis. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2 diz: Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você não vai precisar correr atrás. Elas vão te alcançar. Porque quando você obedece a Deus, Ele assume a responsabilidade de te abençoar. Noé ouviu a voz de Deus mandando construir uma arca, e ele e sua família foram salvos do dilúvio. Abraão ouviu a voz de Deus mandando sacrificar Isaque, e Deus providenciou o cordeiro no lugar. Moisés ouviu a voz de Deus mandando voltar para o Egito, e ele libertou uma nação inteira. Josué ouviu a voz de Deus mandando marchar ao redor de Jericó, e os muros caíram. Davi ouviu a voz de Deus e enfrentou Golias com uma funda e uma pedra, e se tornou rei. Maria ouviu a voz de Deus através do anjo e disse sim, e gerou o Salvador do mundo. Todos eles ouviram. Todos eles obedeceram. E todos eles testemunharam milagres impossíveis de negar. E você também vai testemunhar. Se você ouvir, se você obedecer, se você confiar, Deus vai fazer na sua vida o que Ele fez na vida deles. E o seu testemunho vai ser contado, vai ser compartilhado, vai ser lembrado. Porque quando Deus age, ninguém esquece. Agora chegou o momento mais importante deste vídeo. O momento em que você vai responder a Deus. O momento em que você vai tomar uma decisão. Porque não adianta nada você ter assistido esse vídeo inteiro, ter se emocionado, ter se identificado, se você não fizer nada com o que ouviu. Tiago 1, versículos 22 a 25 diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então agora, não importa onde você está, não importa se você está sozinho ou acompanhado, não importa se é de dia ou de noite, eu quero que você feche os olhos, eu quero que você coloque a mão no peito, eu quero que você abra o coração de verdade. E eu vou fazer uma oração profética e poderosa sobre a sua vida. E quando eu terminar, você vai ter que decidir o que vai fazer com o que Deus falou. Então vem comigo. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo agora pela vida de cada pessoa que está assistindo essa palavra. Senhor, Tu conheces cada coração. Tu conheces cada história. Tu conheces cada dor, cada luta, cada desafio. Tu conheces os que estão confusos e não sabem que caminho tomar. Tu conheces os que estão desanimados e prestes a desistir. Tu conheces os que estão desesperados e sem esperança. Tu conheces os que estão surdos espiritualmente e não conseguem mais ouvir a Tua voz. E eu peço, Senhor, que neste momento Tu abras os ouvidos espirituais, que Tu toques no coração de cada um, que Tu fales de forma tão clara, tão direta, tão profética, que não haja dúvida. Senhor,
Fala agora. Mostra o caminho. Dá a direção. Revela a verdade. Em nome de Jesus. Senhor, eu repreendo agora todo espírito de surdez espiritual, todo espírito de incredulidade, todo espírito de rebeldia, todo espírito que está tentando impedir essas pessoas de ouvirem a tua voz. Eu amarro esses espíritos agora. Eu quebro essas cadeias, eu derribo essas fortalezas e eu libero sensibilidade espiritual. Eu libero discernimento. Eu libero clareza. Eu libero coragem para obedecer. Para que quando tu falares, Senhor, eles reconheçam que és tu. E quando tu ordenares, eles tenham ousadia para obedecer, mesmo que não entendam, mesmo que não faça sentido, mesmo que seja difícil. Porque eles confiam em ti. Porque eles sabem que tu és fiel. Porque eles sabem que tu nunca falhaste e nunca falharás. Em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo agora que esta é a hora. Esta é a vez. Este é o Kairos. Tu estás abrindo uma janela profética sobre essas vidas. Tu estás dando uma oportunidade que pode não vir de novo. Tu estás falando agora. E eu decreto que eles vão ouvir. Eles vão entender. Eles vão obedecer. E quando obedecerem, tu vais surpreendê-los com milagres. Tu vais abrir portas que estavam fechadas há anos. Tu vais trazer respostas que eles esperavam há décadas. Tu vais fazer o impossível. Tu vais manifestar o sobrenatural. Tu vais provar que tu és Deus. E o testemunho deles vai se tornar motivo de glória para o teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você recebeu essa palavra, se algo tocou no seu coração, se você sentiu Deus falando com você, eu quero que você vá nos comentários agora e escreva: Deus falou comigo hoje. Declare isso. Profetize isso sobre a sua vida. Porque quando você declara, o céu confirma. E Deus vai honrar a sua fé. E se Deus te deu uma direção específica enquanto você assistia esse vídeo, se Ele te mostrou algo que você precisa fazer, obedeça hoje mesmo. Não espere amanhã. Não espere a semana que vem. Não espere as condições perfeitas. Obedeça agora. Dê o primeiro passo agora. E Deus vai fazer o restante. Eu quero te dar uma palavra final de encorajamento. Você não está sozinho. Deus está com você. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te esqueceu. Mesmo quando você não sentia a presença dele, ele estava ali. Mesmo quando você achava que ele estava em silêncio, ele estava trabalhando nos bastidores. Mesmo quando todas as portas se fecharam, ele estava preparando uma porta melhor. E agora, ele está falando. Ele está te dando direção. Ele está te mostrando o próximo passo. E você só precisa confiar e obedecer. Isaías 41, versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E Deus te fortalece. Deus te ajuda. Deus te sustenta. Você não vai cair. Você não vai fracassar. Você não vai se perder, porque Ele está segurando a sua mão. E quando você caminha com Deus, você sempre chega ao destino certo. Então levanta a cabeça, enxuga as lágrimas, renova a tua fé e vai na direção que Deus te mostrou. Vai no caminho que Deus te indicou. Vai na obediência ao que Deus te falou. E você vai testemunhar milagres que vão exceder tudo o que você pediu, pensou ou imaginou. Porque o Deus que chamou você é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode sonhar. E Ele vai fazer na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu propósito. Ele vai fazer. E todos vão saber. Tem Deus nessa história. Eu encerro essa palavra com uma certeza profética no meu coração. Você nunca mais será o mesmo depois desse vídeo. Algo mudou hoje. Algo se moveu no mundo espiritual. Uma porta se abriu. Um caminho se iluminou. Uma direção se confirmou. E você vai caminhar nela. Você vai obedecer. Você vai confiar. E antes do fim deste ano, você vai testemunhar o cumprimento do que Deus te prometeu hoje. Você vai ver o milagre se manifestar. Você vai ver a resposta chegar. Você vai ver a vitória se concretizar. E quando isso acontecer, você vai voltar nesse vídeo, você vai comentar o seu testemunho e você vai dar glória a Deus. Porque Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso.
e Ele acabou de falar com você. Deus abençoe você poderosamente. Se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Porque pode ser que esse alguém esteja em um momento de decisão crucial. E Deus vai usar você para levar essa palavra profética até ele. E vamos juntos testemunhar o que Deus vai fazer nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Porque quando Deus fala, tudo muda. E Ele acabou de falar com você. Um forte abraço e que a voz do Senhor continue ecoando no seu coração até que você obedeça completamente. Fique na paz do Senhor. A sua transformação começa agora. Motivação em Focos, inspirando uma geração de vencedores.